Olá pessoal, eu me chamo Priscila Santander, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, onde eu conto casos criminais, reais, bizarros. Se você gosta desse tipo de assunto, então se inscreve aqui no canal. Se você conhece alguém que também gosta desse tipo de assunto, já compartilha aí o meu canal para me ajudar. Dá um like nesse vídeo se você gostar do caso de hoje. Deixe aqui nos comentários algum tipo de caso que você gostaria de ver aqui no canal. E não esqueça de ativar as notificações, porque assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você vem correndo assistir. Hoje eu vou contar um caso super chocante, bizarro que aconteceu nos Estados Unidos, do Chris e da Shanann Watts. Foi realmente um caso que deixou toda a população perplexa, porque era um casal considerado assim a família perfeita, né? Aquela família americana perfeita. Pois é. E esse crime foi bárbaro, gente. Então, vamos para o caso. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse caso, eu vou contar a história da Shanann, que nasceu em janeiro de 1984 em Nova Jersey, e ela era filha de Frank e Sandra, e ainda tinha um irmão mais novo chamado Frank William. E a Shanann era uma pessoa bastante comunicativa, e por isso que ela sempre trabalhou no setor de vendas, né? Devido à facilidade na comunicação. Mas aí, gente, ela trabalhava assim muitas horas, né? Porque nesse setor a gente sabe que quanto mais vender, mais ganha, porque geralmente são comissões. Então, ela trabalhava muitas horas e ela também tinha alguns problemas de saúde, como diabetes e lúpus. Então, ela ficava ainda mais cansada, além de trabalhar muitas horas. Ela foi casada com um homem chamado Leonard King em 2002, mas o relacionamento não deu certo. E assim, eu fiz algumas pesquisas, né, muitas pesquisas, me aprofundei ao caso, e realmente tiveram relatos que o relacionamento chegou ao fim depois de 6 anos, em 2008, devido aos problemas de saúde dela e devido a muito tempo que ela passava fora de casa trabalhando, né? Então ela não conseguia conciliar o trabalho com o casamento. Então acabou chegando ao fim, eles não tiveram filhos, então foi assim uma separação tranquila. Falando um pouquinho do Chris Lee Watts, ele nasceu em 16 de maio de 1985, ele é filho de Ronald e Sandy Watts. E, gente, ao desenrolar aí da história, eu preciso contar como realmente começou o relacionamento de Shanann e Chris. A Chris mandou mensagem, uma solicitação de amizade para a Shanann através do Facebook. Mas a Shanann, ela não ficou muito interessada. Inclusive, ela ignorava, respondia as mensagens depois de muito tempo, porque ela realmente não estava nada interessada nele, né? Então ela demorava a responder, às vezes nem respondia. Mas enfim, ela aceitou a solicitação de amizade do Chris, e aí eles trocaram o número de telefone e tudo mais. Só que ela deixou bem claro ao Chris que ela não queria nenhum tipo de relacionamento amoroso devido, né, aos problemas de saúde, ao trabalho. Ela já tinha aquela experiência que o casamento realmente não, né, não deu certo, então ela não queria saber de relacionamento naquele momento. Mas ele foi compreensível e ele disse que eles poderiam ser apenas bons amigos, não precisava ser um relacionamento amoroso, né? Foi então que eles marcaram um encontro que não deu muito certo, gente. Por quê? Porque a Shanann passou mal devido aos problemas de saúde dela. Então, acabou deitando no colo dele ali, adormeceu por 2 horas e ele foi super carinhoso, né? Então, isso fez com que ela se apaixonasse por ele. Foi o gatilho todo ali, porque ele se sensibilizou ali com a questão da doença dela, e ele, né, foi super de boa, e aí ela se apaixonou. Em seguida, eles já começaram a namorar. Só que assim, gente, a mãe do Chris, ela não era a favor do relacionamento dos dois, porque tinha relatos ali que a Shanann era muito controladora, né? E realmente, né, eu cheguei a ler assim relatos e era verdade que ela era uma pessoa assim que tinha uma personalidade forte, né, de liderança, né, controladora, como dizem. Só que para o Chris isso não importava, porque ele era um cara super de boa, então para ele não tinha problema nenhum, ele não se sentia menosprezado. Para ele foi assim, gente, super tranquilo, ele continuou a namorar com ela, independente se a mãe gostasse ou não, ele estava com ela e não se importava.
Aí aconteceu o casamento no dia 3 de novembro de 2012, mas pasmem, os pais de Cris não apareceram, gente. Realmente foi algo assim que, se tivesse acontecido comigo, eu acho que eu ficaria super chateada. Mas para eles, o casamento aconteceu, foi lindo. Depois do casamento, o casal se mudou para o Colorado, que assim eles poderiam começar uma nova vida, uma nova etapa ali e começar do zero. E o Chris, ele tinha um curso técnico de mecânica, então ele começou a trabalhar numa empresa chamada Dandarco, que é uma grande empresa petrolífera lá dos Estados Unidos. E a Shannon, ela engravidou, e a primeira filha do casamento nasceu em 17 de dezembro de 2013, chamada Bella Mary Watts, e a segunda filha nasceu em 17 de julho de 2015, chamada Celeste Catherine Watts, mais apelidada carinhosamente de Cici. Então a Shannon, ela era uma mãe assim extremamente dedicada. Ela começou trabalhando numa concessionária de carros, só que ela queria ter mais tempo e flexibilidade de ficar com as filhas dela. Ela começou a trabalhar numa empresa onde vendia produtos naturais, assim, sabe? Então era uma empresa, um trabalho mais independente. Ela tinha a própria equipe dela, então ela tinha flexibilidade para trabalhar de casa, né? Porque ela poderia vender aqueles produtos, né, através da internet, que era tipo suplementos nutricionais, né? E era, inclusive, ela era muito ativa nas redes sociais. Ela mostrava o dia a dia dela nas redes sociais com a família, do trabalho. Ela era uma ótima vendedora, gente. Ela chegou a ganhar assim prêmios, né? Que nessas empresas geralmente tem quem vende mais, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. E ela ganhava prêmios de viagens assim para outros países, com tudo incluído. Então, assim, ela estava sempre mostrando a vida dela nas redes sociais e vendendo bastante devido a isso, né? Em 2018, a Shannon descobriu que estava grávida. Pela terceira vez, gente. E ela fez a maior surpresa para o Chris. Ela mandou fazer uma camisa escrita Oops, we did it again. E ela colocou uma câmera escondida, assim, para ver a reação dele. E aí, gente, ele pareceu, quando ele viu, assim, né, que realmente ela estava grávida, ele pareceu um pouco feliz, mas, assim, nada de muito empolgante. Acho que no fundo, assim, a Shannon percebeu que ele não estava empolgado, não, né? Não como ela imaginaria que ele pudesse estar, porque não foi. É assim, gente, houve relatos que não foi assim uma gravidez totalmente planejada, mas que eles já pensavam em ter um outro filho, eles queriam ter um menino, né? Então não foi totalmente planejado, mas também não é aquela coisa, não quero mais filhos, de repente vem um, não é? Então ele deveria, né, talvez ter uma reação diferente. Só que aí, gente, a Shannon, ela passou a perceber que ele estava agindo de forma diferente nessa gravidez. Inclusive, ele estava bastante distante, menos carinhoso. Ele mal tocava na barriga dela, né? Como ele fazia na gravidez da Cici e da Bella. E aí, ela conversava muito com as amigas, e as amigas estavam com a mala, dizendo que talvez ele estivesse mais preocupado assim, com questão financeira, que seria mais um membro da família, né? Queria, né? Gente, sabe, a preocupação, às vezes, a gente está tão feliz, mas aí a gente tem aquele compromisso e responsabilidade, né? Então a gente não cai mesmo na real. Né? Só que a Shannon não se convenceu muito sobre essas coisas que as amigas dela falavam, né? Então era meio complicado, mas tudo bem. Ela foi lá, realizou o ultrassom e descobriu que estava à espera de um menino. Gente, era tudo que eles queriam. Eles queriam realmente ter um menino. Ela conta para o Chris, né, que se mostra feliz, mas daquele jeito, sem empolgação, gente. Então, para ela ainda foi mais difícil ainda ver que o marido não estava tão empolgado e que ele queria tanto o menino, por que ele, né, não estaria desse jeito assim, mais feliz, mais empolgado, mais animado? Mas tudo bem. Então, gente, o que aconteceu? Logo em seguida, quando ela deu a notícia para ele que estava à espera de um menino, elas resolveram ir de férias. Tem as férias escolares lá nos Estados Unidos, né? Que geralmente duram aí cerca de um mês e meio, e é em agosto, né? Julho, agosto. E eles resolveram que iriam passar as férias. No caso, ela e as meninas ficariam 5 semanas na casa dos pais de Shannon. Só que assim, na primeira semana assim que elas chegaram,
a Shannon levou as meninas para casa dos pais do Chris, né, dos avós das meninas, para poder, pronto, ficar ali, conviver um pouquinho com os avós. Só que assim, gente, havia ali uma comemoração, alguma coisa do tipo, que havia bastante, né, algumas crianças e tudo mais, e a Shannon, ela deixou avisado aos sogros que a Cici, ela tinha restrições alimentares. Inclusive, é uma coisa que eu também preciso falar aqui para vocês, que a Cici, ela tinha alergia severa, assim, sabe? A amendoins, castanhas, nozes e outras coisas assim desse gênero. Por isso que a Shannon ligou, lembrando aos sogros de que não podia deixar ao alcance dela coisas que continham essa substância, né? Porque senão poderia ser fatal. A Shannon, ela sempre andava com a medicação da menina na bolsa, não podia falhar, porque era uma alergia muito severa que podia levar à morte. Então, pronto, ela falou com a sogra e falou: olha, tira do alcance dela, porque ela não pode, não sei o quê, beleza. Só que aí o que acontece? A sogra dela distribui sorvetes, né, picolé ali, que contém amendoim, sorvete que continha amendoim para as crianças, menos para a Cici, porque a Cici não podia, ela sabia disso. Só que acontece, ela não dá nada para a Cici, então as crianças todas ali, né, com um sorvete e a Cici só olhando, e é uma criança, a gente acaba não entendendo direito, né, que, ó, por que eu sou a única que tô sem, né? E a Shannon ficou muito chateada, gente. E aí começou uma briga entre as duas, porque a Shannon falou que ela deveria ter dado alguma coisa, não claramente o sorvete de amendoim, mas outra coisa que substituísse ali para ela não ficar só olhando as outras crianças comendo, né? E a Shannon falou para a sogra que ela nunca mais veria as meninas. Que a Shannon, ela tinha essa personalidade assim mesmo, pelo que relataram, pelo que eu fiquei sabendo pelos fatos aqui, pela pesquisa, ela realmente era uma pessoa mais explosiva, personalidade muito forte, né? E aí tudo bem, depois dessa briga tal, eles ficaram lá na casa dos pais da Shannon, né? Passaram o restante das semanas que estava faltando e pronto. Só que assim, nessas semanas que elas estavam sozinhas, sem o Chris ele estava ainda com um comportamento bem diferente, bem estranho. Quando ele ligava, ele não falava que amava as filhas, não ligava a câmera direito. Ele estava assim, sabe, super frio, o que não era normal, né? Então a Shannon, ela relatava muito para as amigas o fato de né, do marido estar super estranho, de estar com um comportamento totalmente um homem que ela não conhecia. E então o Chris, na última semana, ele foi ao encontro dela e das meninas para eles poderem curtir uma praia ali, tá, na Carolina do Norte. E inclusive as meninas iriam conhecer pela primeira vez a praia, né, gente? Então seria um momento ali para relaxar, para eles poderem se reconectar, porque realmente estava assim, uma relação estava bem desgastante, pelo menos ali na questão do comportamento dele. Só que, gente, quando ele chegou, né, elas foram buscá-lo ao aeroporto, ele estava totalmente um homem frio, nem parecia o mesmo, não beijava ela, não queria saber de ficar perto dela. Se ele pudesse ficar longe dela, ele ficava. Nos 2 primeiros dias ele dormiu no sofá, inclusive. Então, para ela foi assim, a gota d'água. Chegou no terceiro dia, ela falou: não, calma aí, vou ter que chamar ele para conversar, porque realmente estava uma coisa insustentável. Chamou ele para conversar e perguntar, saber o que estava acontecendo, né? Por que, que ele chegou assim, desse jeito, né? Nesse extremo de não querer estar perto dela e tudo mais. Até porque ele é homem, gente. Ele não estava tendo relações com ela e ela até comentou com as amigas, falou: gente, como assim? Mesmo se ele tivesse com muita raiva de mim, ele é homem, ele não negaria, né? Não, né? Pronto, comentou com as amigas, né? Mas ela chegou realmente e chamou ele de lado e falou: o que está acontecendo, tal, porque você não está normal. E ele acabou dizendo que ele não queria mais o terceiro filho e que estava satisfeito só com as meninas. Gente, coitada da mulher, ela começou a chorar, ela chorou a noite toda, porque imagina, ela já estava grávida, logicamente, de um menino que sabia que ele queria muito e ela também. E não tinha volta, né, gente? Então, como que o marido de repente fala que ele não queria mais o filho, né?
ela ficou arrasada. Inclusive, ela até comentou com a melhor amiga dela, Nicole. Ela desabafou, gente. Ela falou que ele realmente tinha mudado totalmente, que não parecia ser a mesma pessoa. Aí as férias acabaram e eles retornaram para casa no dia 8 de agosto. E aí já no dia 10, a Shannon precisou fazer uma viagem a negócios, né? E que era uma conferência que ia acontecer lá no Arizona, e ela ficaria por lá por 2 dias com a amiga Nicole, inclusive, né, a trabalho. A Shannon deixou tudo organizado, né? Ela era muito organizada, deixou a roupa das meninas organizada, deixou comida, deixou a casa arrumada, inclusive até um presente que as meninas iam em uma festinha no domingo, ela embrulhou, deixou lá. E, gente, essa parte até me fez assim, o coração ficar dolorido. Ela escreveu uma carta para o Chris, sério, uma declaração dizendo que não queria perdê-lo, que sentia falta dos abraços dele, do cheiro. Inclusive disse que iria se comportar bem com a mãe dele. Gente, olha só, chega a ser até humilhante, né? E que lutaria pelo casamento deles. Eu acho que ele nem chegou a ler essa carta, gente, sinceramente. Aí no sábado, a Shannon, antes da conferência lá, ela ligou para o Chris, entrou em contato com ele, mas ele não atendeu o telefone. Aí ela mandou várias mensagens, ele não respondeu nenhum SMS, nada. Isso porque ela queria saber sobre as meninas, porque elas costumavam ir para a cama às 19h30, né? Então ela, como mãe, logicamente, ela queria saber o que estava acontecendo, né? Mas ele não respondeu nem nada, mas aí, gente, chega uma notificação do cartão do banco, que eles têm uma conta em conjunto, então, né, que informava ali que ele havia gastado US$ 63 em um bar de esportes. Ela achou aquilo ali super estranho, gente. Primeiro porque o bar de esporte era num bairro vizinho, que, né, não era ali muito pertinho. E depois porque, assim, ele estava num bar e as meninas ficaram com quem? E depois, gente, também tem a questão do valor, porque ele não gastava esse valor, né? Nunca chegou a gastar tanto num bar, né, com os amigos, quanto, né, o que apareceu ali era uma coisa para ela que realmente estava super errado. Aí ela manda mensagem para ele logo em seguida, perguntando o que estava acontecendo, por que ele estava gastando tanto, onde as meninas estavam com quem, então questionando ali, né, para saber o que estava acontecendo. E aí ele respondeu, né, gente, dessa vez ele mandou uma mensagem dizendo que ele tinha deixado as meninas com uma babá e que tinha ido beber umas cervejas com os amigos. E aí ele pediu também um salmão e algumas cervejas, por isso que deu aquele valor ali mais elevado. Gente, mas a Shannon não é boba nem nada, né? O que aconteceu? Ela baixou o menu ali daquele local, daquele estabelecimento, para verificar o valor, né, certinho do salmão, das cervejas, para saber se realmente ele estava falando a verdade. E aí ela chegou à conclusão que aquele valor seria não teria como ser, né? Teria que ser um salmão e mais 9 cervejas, o que não era verdade, porque ele não bebia aquilo tudo, então provavelmente ele estava mentindo. Gente, aí no dia seguinte, tudo bem, no domingo, tinha a festinha lá das meninas, o Chris levou as meninas, a Shannon pediu para que ele enviasse algumas fotos, né, para ela ver, ele enviou algumas fotinhos e disse que entre 5 e 6 horas da tarde daria janta para as meninas e que colocaria elas para dormir. Que a Shannon não precisava se preocupar com nada, que estava tudo sob controle, que ele estava, né, cuidando direitinho das meninas. E aí, gente, a Shannon, no aeroporto, fez uma publicação falando que não via a hora de ver as meninas, as filhas, que estava com saudade da família, né, que amava muito a família. E aí ela tentou marcar o Chris nessa publicação. Só que, gente, ela não conseguiu marcar o Chris. Aí ela foi verificar isso no Facebook, né? E ela percebeu que o Chris havia deletado a conta dele do Facebook. Gente, imagina só, essa mulher grávida, já com o hormônio daquele jeito, né? Totalmente nervosa, com as atitudes do marido que estavam, assim, super estranhas. Ela ainda percebeu que o marido deletou a conta do Facebook, assim. Como assim? Não falou nada? Qual o motivo que seria, né? Então, para piorar ainda tudo, o voo dela atrasou
4 horas, e aí ela chegou em casa bem tarde, 1h48 da manhã, a melhor amiga dela, a Nicole, deixou ela ali em casa. Aí o que acontece? Quando deu mais ou menos meio-dia, a polícia local recebe uma chamada, né, da melhor amiga da Shannan, que é a Nicole, informando que ela estava super preocupada porque ela tinha deixado a amiga em casa a 1h48 da manhã daquele dia e estava tentando inúmeras vezes falar com ela pelo telefone, mandava mensagens e nada, e que ela inclusive foi na casa dela, bateu na porta, campainha e nada. Tocou campainha e ninguém atendia. Então, nada adiantou, nem mensagem, nem telefone, nem ir na casa dela. E aí a polícia perguntou se ela tinha tentado falar com o marido da Shannan, e sim, ela falou que tentou contactar o Chris, só que ele também não atendia, né? Então ela ficou realmente muito preocupada, até pelo fato dela estar grávida, estar com as 2 meninas e ainda ter problemas de saúde, né? Então ela estava mesmo assim, o que aconteceu, né? Ela não era de ter esse tipo de atitude. Aí a polícia informou que enviaria uma viatura, mas que enquanto isso a Nicole não tentasse entrar, nem forçar nenhum tipo de entrada na casa da Shannan, né? Apenas aguardasse a chegada da polícia. Então, assim que a polícia chega, né, mesmo se eles não conseguem entrar na residência, né, porque eles precisam de uma autorização dos donos ou algum índice de desaparecimento, né, e eles não podiam entrar assim na casa. Aí eles tentam entrar em contato com o Chris, que dessa vez atende o telefone e diz logo em seguida que ele precisa ali estar em casa para averiguar, né, talvez um suposto desaparecimento da mulher e das filhas, né? Aí assim que o Chris chega, ele abre a porta, né, da garagem, e após 5 minutinhos ele deixa a polícia entrar pela porta principal da casa, né, na casa deles, e aí checam cada cômodo da casa, como sempre estava tudo muito organizado, com exceção da cama das meninas, né, que estava ali faltando, né, que não estavam feitas, e da cama deles, inclusive, que estava faltando um lençol. E aí, gente, isso deixou a Nicole, a melhor amiga da Shannan, super preocupada, porque ela relatou que a Shannan era uma mulher, assim, muito organizada e que nunca deixava a cama por fazer, das meninas dela e tudo mais. Então, era super perfeccionista nesse sentido. Uma outra coisa bem estranha era que a bolsa da Shannan, gente, estava lá na cozinha com todos os pertences dela, documentos, inclusive aquela medicação que eu falei com vocês, que é da Cici, que ela não saía sem, porque realmente era uma coisa que era obrigatoriamente ali e ficava na bolsa dela, tá? Porque a alergia da Cici era muito severa, então era o medicamento que ela não saía. E aí, gente, acharam o celular dela embaixo das almofadas do sofá, mas estava bloqueado. Aí a polícia perguntou ali ao Chris se ele sabia o código de desbloqueio do celular, mas ele confirma que ele não sabe qual é, mas aí, por incrível que pareça, a melhor amiga dela sabia a senha. Aí os policiais anotaram e ficaram ali com o aparelho de telefone e com a senha, né, para depois averiguar, né, o que tinha acontecido. Aí, gente, a Nicole, ela tentou falar com o policial, assim, que o Chris, ele não estava agindo de uma maneira normal, né, que ele tinha ali algo de estranho. Ela tentou fazer isso enquanto ele estava em outro cômodo da casa. Assim sendo, os policiais pediram que o Chris acompanhasse eles até a casa do vizinho, né, que tem uma câmera de segurança ali, e ele queria saber se conseguiam ver alguma coisa, né, na gravação. As câmeras, elas mostravam que a Shannan realmente tinha saído do carro da amiga, 1h48 da manhã, e entrado em casa, e a próxima imagem só acontece às 4h50 da manhã. Tá? É onde mostra o Chris dando ré na caminhonete dele, que estava na rua, e posicionando ela para a garagem deles, né? Como se fosse entrar assim na garagem. Ele abre a porta da garagem e aí, gente, ele entra e sai por 3 vezes, entrando e saindo, né? Super estranho. Sempre carregando algo para dentro do carro, que não é perceptível nas imagens, né? Logicamente, não tem aquela qualidade toda. Claro que a polícia questiona o Chris sobre o que ele estava fazendo. E aí ele responde dizendo que ele estava só carregando ali as ferramentas de trabalho dele. Mas, gente, a polícia não é besta não, né? Lógico.
E aí deu a entender, assim, questionou ele, como assim, você faz isso todos os dias? Eles ainda perguntam ao Chris, calma aí, você usa essas ferramentas todos os dias? Ele diz, sim, eu uso. Então por que você tem que fazer isso? Colocar as ferramentas e tirar todos os dias? É um maior trabalho, né? Não faz o menor sentido. E então pegou ali, né? Lógico que a polícia ia questionar a gente. Só que o Chris, ele falou que ele não tinha coragem de deixar as ferramentas dentro do carro ali, porque o carro ele ficava fora da garagem, né? E ele não confiava de deixar as ferramentas porque ele tinha medo ali de alguém roubar, entendeu? Mas aí, gente, olha, o próprio vizinho ali, que eles estavam na casa, né, vendo a câmera deles, chegou e falou: Não, Chris, olha, eu nunca vi você fazendo isso, não. Acho que ele daqueles vizinhos que reparam em tudo, né? Então ele falou: Olha, eu nunca vi você fazendo isso. Aí o Chris já ficou super nervoso ali, né? Ele ficou super agitado, agindo de uma forma super inquieta, e o vizinho, inclusive, até falou para os policiais: Olha, ele não tá normal, não. Ele não é assim. Aí a polícia fica assim meio preocupada, né, gente? Porque assim, o caso, além de envolver a Xanã, ela inclui duas crianças menores de idade, né? Então, eles acabam por acionar ali alerta de Amber e também distribuindo panfletos na região, né? E aí na manhã seguinte também já haviam telejornais, né, canais televisivos na casa do Chris para entrevistá-lo, para saber, né, se podia chegar o maior número de pessoas possíveis para ver o que havia acontecido. Inclusive a entrevistadora pergunta ao Chris assim, faz algumas questões, se eles tiveram alguma briga e etc. Essas coisas que eles fazem normalmente, né? E ele disse que eles só conversaram de forma emotiva e que queria elas de volta, né? Que se ela tivesse fugido e levado as meninas, mas que realmente ele queria que elas aparecessem. O que gente, mas ele estava assim, não parecia preocupado, tá? Realmente a gente consegue ver pelas imagens que ele parecia super tranquilo ali, tranquilo não, né? Um pouco inquieto, mas nada aquela coisa, nem chorou nem nada, né? Então posicionamento dele, assim, meio fechado, demonstra algo esquisito. E assim, gente, a polícia consegue um documento para a verificação do GPS da caminhonete da empresa em que Chris trabalha, né? Que foi essa caminhonete que ele coloca lá as ferramentas. E com esse GPS, eles conseguiram fazer todo o caminho que o Chris fez naquele dia, né, dos fatos. E através de um drone, eles visualizaram um lençol, que provavelmente seria aquele lençol que estava faltando na cama da Shannon e do Chris, né, na casa do casal. Assim sendo, eles conseguem chamar o Chris para depor. Só que, gente, antes mesmo do Chris depor, o que acontece? Uma mulher aparece na delegacia e se apresenta como Nicole. Gente, é assim, Nicole, não é a Nicole, a melhor amiga da Shannon, tá? Essa é a Nicole, que diz ser a namorada do Chris, isso. Ela fala que ela estava chocada e confusa, porque ela viu assim, ele no jornal, dando uma entrevista e informando sobre a esposa e as filhas que estavam desaparecidas. Que amava a esposa e as filhas e que queria logo elas de volta. Então ela ficou assim, né, meio tonta, porque ele havia falado para ela que ele já havia separado, né? Então, que eles apenas estavam dividindo aquele espaço, a casa, né? Pois eles precisavam vendê-la, né? Para que cada um pudesse comprar ali a sua própria casa, mas que ele estava dormindo, inclusive, no sótão. E ainda, para piorar, ela soube pela televisão que a Shannon, estava grávida, não fazia a mínima ideia, né? Aí os policiais pediram que ela deixasse lá o celular dela como evidência, né? Gente, ela até deixou, mas antes disso ela pegou o celular, ela já estava com o celular, e ela apaga todas as mensagens trocadas entre ela e o Chris. Gente, coisa boa, não é, né? Porque para apagar tem alguma coisa de errado ali. A Nicole chegou a comentar aos policiais que nem conhecia a Shannon, né? Só que assim, aí ela foi pega assim no flagra, assim, mais ou menos, gente, por quê? Porque a polícia conseguiu ver através das buscas do Google que no telefone dela haviam pesquisas assim com o nome de Shannon Watts. Então, como assim? Nem conhece, né?
além de outras pesquisas, como meu namorado vai largar a esposa para ficar comigo, vestido de noiva. Então, realmente ela estava ali mentindo, né? Mas tudo bem. Do outro lado da sala, o Chris estava sendo interrogado pela polícia, mas esses não disseram nada sobre o aparecimento da namoradinha secreta dele, não. Ficou sem saber, tá? Aí a polícia até questiona o que aconteceu na noite em que eles tiveram uma discussão, antes da Shannon e as meninas desaparecerem. Aí ele falou que a conversa não foi assim fácil, que durante aquelas 5 semanas ele conseguiu assim perceber que entre os dois não havia aquela química mais, né? E aí ele ficou super emotivo, ele chorou. Aí a polícia pergunta a ele o que acha que aconteceu com elas. Você, o que você acha que aconteceu com elas? E ele disse que acha que provavelmente foram sequestradas. Olha isso. Mas que provavelmente seria alguém conhecido, porque a casa ali estava basicamente, né, sem ser revirada, não tinha nada, nada foi quebrado, então, assim, teria que ter sido alguém conhecido. A polícia confrontou o Chris falando um pouco dele. Aí eles, claro, né, gente, eles vão pesquisar a vida da pessoa, né, isso é normal. Que ele havia visto fotos do passado dele, em que ele era, assim, um bocadinho cheinho, e nos últimos tempos ele estava mais, assim, malhado, ele, um cara, assim, né, mais cuidadoso, que geralmente os homens, quando, né, chegam a esse nível de se cuidar muito, de malhar, não sei o quê, de mudar a aparência, é porque eles estão querendo engatar ali uma outra mulher, né, no caso, trair a mulher. E ele afirmou que nunca traiu a mulher dele. Gente, cara de pau do caramba, né? Isso porque ele não sabia que a outra estava lá na, na sala ao lado, mas tudo bem. Foi aí que eles perguntaram ao Chris se ele estava disposto a fazer o teste do polígrafo. Aí ele aceitou, né? Aí, gente, acontece, no dia seguinte ele fez o teste, mas antes mesmo de ele fazer o teste, a agente especializada fala com ele assim, olha, esse é um teste simples, e através desse teste a gente consegue detectar se você está falando a verdade ou não, tá? Se você está envolvido no desaparecimento delas ou não. Então, assim, se você fizer esse teste e tiver alguma coisa a ver com o caso, né, com o desaparecimento, se você fizer esse teste, vai ser burrice da sua parte. Você tem certeza que quer fazer esse teste? E ele fala, não, tudo bem, eu vou fazer. Ele topa fazer. E é claro que ele não passa no teste, né, minha gente? Isso aí é lógico. Né? Mesmo que a gente, né, tenha falado que ele precisava falar a verdade, que, né, ficou insistindo ali, fala o que aconteceu, não sei o que, fala logo, que a gente já sabe, que você está envolvido e tudo mais. E aí ele fala, não, eu só quero elas de volta, só quero elas de volta. Só que aí a gente fala com ele, você sabe muito bem que elas não vão voltar. E aí, gente, ele começa a chorar e disse, eu traí ela, né? Eu traí a Shannon. E os agentes falaram que eles já sabiam sobre a namoradinha deles, a Nicole. Mas, gente, os agentes deixaram a Nicole fora ali de, sabe, dessa bagunça toda, porque não tinha nada comprovado que ela, né, havia alguma ligação com esse desaparecimento. Então, não fazia sentido ela ficar ali, ou, entendeu? Porque realmente não tinha nenhuma prova de que ela estaria envolvida. Aí a gente pega uma foto da Shannon com as filhas, né? E aí diz assim: você não derrubou nenhuma lágrima pelas suas filhas. Foi aí, gente, que a agente especializada perguntou ao Chris se a Shannon havia feito algo com as filhas e por isso ele havia feito algo com ela. Ele disse: eu acho que não. E logo em seguida ele perguntou se ele poderia falar com o pai dele. Aí o pai do Chris, né, entra na sala, os agentes se retiram, mas conseguem ver, né, os dois pela câmera, inclusive ouvi-los, né? E o Chris fala para o pai que ele não passou no teste do polígrafo e confessa ao pai que matou a Shannon. E aí, gente, ele afirmou que a Shannon havia sufocado as meninas e que elas estavam azul. E aí ele surtou de vez e acabou matando ela. É uma história muito louca, né?
Então, depois de 6 horas de interrogação, os agentes voltam para a sala para falar com Chris e perguntar onde que elas estavam. E ele não consegue falar nada, gente. Ele apenas pega as fotos, né, que estavam em cima da mesa ali do local, né, que na verdade eles queriam que ele falasse, pega uma caneta e vai escrevendo ali as iniciais de cada uma. O S de Shannan ele coloca ali perto do lençol, né, onde está o corpo dela. O B e o C, né, de Bella e Cici, né, Celeste, ele coloca ali nos tanques de petróleo da Anadarko, que é onde ele trabalha. E aí, gente, olha só, uma equipe de mais de 30 pessoas precisou trabalhar no esvaziamento dos tanques. E aí conseguiram retirar o corpo das meninas e também o corpo da Shannan, né, que estava no lençol ali, né? Terrível, deve ter sido uma cena terrível. Gente, relatos, a gente tem vários de como aconteceu, mas nada concretamente afirmado de como foram essas mortes, tá? Provavelmente, pelo menos foi o que eu li, tá? Mas assim, não consigo afirmar para vocês que ele matou a Shannan em casa, enforcamento mesmo. E aí, o que acontece? Coloca no carro, né, tudo mais. E aí ele parece que uma das meninas consegue ouvir o barulho e aí tenta falar, não, papai não faz isso, a mais velha, que é a Bella. E aí, pronto. Aí ele coloca as meninas no carro, com um cobertorzinho delas e tudo mais, e leva o corpo até, da Shannan, no caso, até aquela região, e aí no caminho parece que as meninas, né, ainda estão vivas, chega lá, ele mata a Bella, que é a mais novinha, né, e a Cici fica olhando e fala, não, não faz isso. Então, gente, relatos. Mas ele não confessou nada disso, né? De como foi. Mas eu acho também que. Eu acho. Gente, eu não gosto nem de pensar, sinceramente. É um caso bizarro para mim, porque como pode um pai fazer isso? As filhas super amorosas e tudo. Realmente chocou o mundo, né? Aí, gente, o Chris ficou preso por mais de 3 meses, aguardando o julgamento, né? Enquanto a polícia montava ali o inquérito com base em que ele seria o responsável por todos os crimes, tá? Todas as mortes ali das meninas e da Shannan. Os promotores bateram pé que ele havia se livrado de toda a família para poder ficar com a namorada, né? E com a amante dele, que ele queria uma nova vida, né? Inclusive, né, não queria pagar pensão ali para os filhos, ainda que seriam 3, que ela estava grávida, e ele queria iniciar uma nova vida do zero com a Nicole. Então, não podia ter nenhuma ex-mulher para atrapalhar, nem filhos, nem nada, que ele estava mesmo assim. Gente, mas esclarecendo, a Nicole ela não ficou envolvida no caso, tá? Porque realmente não encontraram nenhuma evidência para que confirmassem que ela estava envolvida. Aí, no dia 6 de novembro de 2018, os advogados do Chris propuseram um acordo para ele, que o acordo seria que ele confessasse oficialmente o assassinato dos 4, né? E assim ele acabaria aquele estresse todo de julgamento, dos familiares da Shannan, né? Passarem por aquele sofrimento todo, até mesmo porque aquele relato de que a Shannan havia matado as meninas provavelmente era mentira, gente. Então imagina, sua filha já foi assassinada, você tem que ouvir que ela, que uma mãe super dedicada, tinha matado as filhas. Então era muito complicado, né? Então que ele deveria evitar o julgamento por esse motivo, né? Que para ele eu acho que não, tanto faz como tanto fez, mas principalmente porque ele iria pegar uma possível pena de morte, né? Realmente, se ele fosse a julgamento. Então, se ele confessasse, essa pena de morte não seria aplicada, porque nos Estados Unidos, a partir do momento, depende dos Estados Unidos, não, depende da cidade, né? Da região. A partir do momento que você confessa, você acaba sendo ali, não conseguindo ser aplicada a pena de morte. Sendo assim, o Chris aceitou o acordo, né? Após 13 dias, no dia 19 de novembro de 2018, foi a audiência, né? Foi a audiência do julgamento do Chris. A Sandy, a mãe da Shannan, leu assim um discurso que foi bastante emotivo, né?
E a mãe do Chris também leu, né, falando que perdoava o Chris, que amava ele, né, farinha do mesmo saco, desculpa a sinceridade. Gente, ele não olhou para ninguém, ele não chorou, ele ficou só olhando para baixo, super inquieto, né, daquele jeito, sabe, inquieto, com as pernas balançando. Na verdade, o único momento em que ele chorou foi na leitura da sentença, e mesmo assim, o juiz até perguntou a ele se ele queria falar alguma coisa, ou talvez se desculpasse, e o Chris falou que não, que ele não queria falar nada, ele se recusou e ficou calado. E o juiz, gente, ele foi bastante certeiro, dizendo que nunca havia visto um crime tão cruel e que por isso ele seria sentenciado à pena máxima, que seria prisão perpétua, e ele foi sentenciado a 3 prisões perpétuas mais 48 anos de prisão em regime privado. Isso mesmo. Foi pouco para ele, né? E aí, gente, eu pesquisei muito sobre o caso e também queria saber o que tinha acontecido. Claro que ele ainda está na prisão, mas as últimas atualizações que eu consegui encontrar sobre o Chris Watts é que, após todos esses anos, né, de matar, ele matou a mulher, as filhas, o filho, né, também, porque ela estava grávida, já com 38 anos, ele ajuda os guardas prisionais a fiscalizar ali a prisão máxima de segurança, que é onde ele está preso, e ele recebe várias cartas, acreditem, de amigas, né, de pessoas que querem conhecê-lo ali, gente, de admiradoras secretas. Pasmem, existem mulheres loucas. E aí ele passa grande parte do tempo do seu dia escrevendo cartas, respondendo às suas amiguinhas, né, por correspondência, e rezando, que é algo que a penitenciária revelou ser parte crucial do processo de cura dele. Assim, porque depois que mata, faz um monte de porcaria, né, a pessoa vira santo, vira religioso. Geralmente é isso que acontece, né, nos casos, Aí, segundo a Inside Edition também, ele escreveu um livro, né, de orações com parceria com outro recluso ali, né, que foi intitulado Revelação do Acerto de Contas em 2021. Gente, este foi o caso de hoje. Para mim foi um dos casos assim mais chocantes, porque realmente tem muita coisa assim que eu pesquisei, eu fui a fundo e você vê muitas imagens, você acaba tendo uma conexão, né, inclusive com a Shanann, porque ela era muito ativa nas redes sociais, então você vê muita publicação dela e você sente uma tristeza de ver que, cara, bastava pedir a separação e viver a vida dele, deixá-la viver a dela. Ninguém precisava morrer por isso, né? Então, para mim foi um caso muito triste, muito triste. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso, se quiserem comentem aqui embaixo. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse caso, deixe um like aí, se inscreva no canal e compartilhe, ative as notificações, tá bom? Porque realmente vai me ajudar muito.